Quando eu trabalhava em Joinville, aconteceu que, por intermédio de um casal adventista, eu comecei a estudar a Bíblia com uma família. E era muito difícil, porque eles tinham uma fábrica, uma revendedora de doces. Então eles sempre ofereciam doces para a gente, era complicado. Mas tirando essa parte mais gostosa, era difícil mesmo. Porque eles tinham o seu ponto mais forte do comércio no sábado. E havia na cabeça do rapaz, principalmente, uma grande luta, porque ele não queria tanto ser adventista por saber que estaria perdendo com isso, perdendo financeiramente. E ele queria, por todos os meios, por intermédio de todas as desculpas possíveis, não ser adventista. Até que finalmente ele se batizou. Mas se batizou numa outra igreja. Mesmo assim, nós continuamos por um tempo a estudar a Bíblia. E eu me lembro que uma dessas ocasiões, quando nós estávamos juntos estudando a Bíblia, eu cheguei até a casa dele e, sem nenhuma cerimônia, ele foi até a geladeira da sua casa, pegou uma cerveja, colocou no copo e começou a beber. E como eu já tinha um certo grau de familiaridade com ele, eu perguntei: escuta, mas você se batizou agora e na sua igreja não tem nenhum problema de você beber? E ele me disse assim: olha, pastor, o pastor lá da minha igreja me explicou da seguinte maneira: quem faz a obra é Deus. Então eu não tenho que ficar me preocupando em parar de beber ou fumar ou qualquer outra coisa, porque em algum momento Deus fará a obra. Enquanto isso, enquanto Deus não faz, eu continuo bebendo, mas um dia certamente Ele fará a obra. Eu sei, muitos de vocês podem achar até meio cômico esse tipo de resposta, mas é muito mais comum do que nós imaginamos desvincular salvação de estilo de vida. E eu sinto em dizer isso com muita tristeza, tem se tornado muito mais comum entre nós adventistas. E nós vamos procurar entender o que está acontecendo de forma bem rápida e como realmente Deus salva o pecador. Essa é a nossa pergunta: como Deus salva o pecador? E nós vamos estudar duas possíveis respostas a essa pergunta, para daí entender a diferença entre dois modelos e o que deve ser a nossa prática, a nossa experiência enquanto adventistas do sétimo dia. Então, claro, quando a gente fala de salvação, a gente está falando de algo que é fundamental para todo cristão. Afinal de contas, alguns grupos cristãos já são conhecidos, principalmente nos Estados Unidos, como os nascidos de novo. Aqueles que experimentaram a salvação. Geralmente, quando alguém evangélico, mesmo entre nós, vai falar da sua vida, dar o seu testemunho, a pessoa começa dizendo: olha, eu era assim, eu vivia assim, eu fazia tal coisa, mas eu encontrei a Cristo. Quer dizer, a salvação se torna um ponto de virada. Uma transformação. Ela é importantíssima para a vida cristã. E claro, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso num texto bem conhecido. Eu projetei, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui também em Romanos, capítulo 5, verso 1. E o texto, que coincide com aquele que está na tela, mesma tradução inclusive, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, verso 1 e verso 2. Eu tenho aqui uma outra citação, muito importante, de Heppenstall. Eduardo Heppenstall foi um grande teólogo adventista, que escreveu suas obras principalmente ali na década de 70, início dos anos 80, e falando sobre a justiça de Deus, ele explica que na Bíblia a justiça tem vários significados, mas especificamente, falando de justiça salvadora, Heppenstall, com muita sabedoria, muita propriedade, ele fala o seguinte: assim,
Justiça salvadora não é um atributo de Deus ou um requerimento ético exigido por Deus. Você não tem que apresentar justiça diante do Ser Supremo. Pelo contrário, é um ato divino que revela nos eventos históricos o plano e o poder de Deus para salvar o homem. Isso é justiça salvadora. É um ato objetivo que muda a situação desesperadora da humanidade, caso o homem creia e aceite ou não. Então Deus coloca à disposição do homem o poder que pode mudar o seu status, que pode tirá-lo da sua condição de perdido e levá-lo ao seu reino de amor. Isso é a justiça salvadora de Deus. Mas quando a gente fala de justificação, a gente percebe que o entendimento não é o mesmo. E tome muito cuidado com isso. Porque a gente geralmente, de maneira popular, entre nós, assim, costuma dizer o seguinte: nós temos a mensagem de justificação pela fé graças a Lutero. Mas será que a mensagem que Lutero pregou, a compreensão que ele tinha, era a mesma que nós adventistas temos hoje? Será que nós podemos confiar nas conclusões de Lutero? Para a gente entender bem essa questão, existem algumas coisas importantes, que são as chamadas pressuposições. E quando a gente fala de pressuposições, a gente está falando de pontos de partida. Então, adventistas e evangélicos, de uma forma geral, têm pontos de partidas diferentes. Quando a gente fala de pontos de partidas, a gente estabelece interpretações da Bíblia que são diferentes. Se eu tenho pontos de partida, por exemplo, numa corrida, eu vou correr daqui até o Colégio do Portão, é uma baita de uma corrida, e eu vou partir da igreja do Água Verde. Mas tem uma outra pessoa que vai correr junto comigo e vai partir lá, por exemplo, do Shopping Palladium. O que você acha dessa corrida? Ela é justa? Não, são dois pontos de partida completamente diferentes, que vão levar a dois trajetos diferentes. Quando a gente fala de pontos de partidas diferentes, a gente está falando de dois caminhos diferentes. E quando a gente compara as duas coisas, fica mais fácil entender essas diferenças. Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, eles partem de uma filosofia neoplatônica. Se você não se lembra de nada de filosofia, em linhas bem rápidas, lembra que Platão tinha a ideia da caverna? Quantos se lembram do mito da caverna? Como é que Platão vê a realidade? Existe um mundo ideal, perfeito, onde tudo é perfeito. E existe um mundo sensível, que é apenas sombra daquele outro. Para Platão, a realidade, ela é dicotômica, ou seja, eu tenho duas realidades, eu tenho dois mundos. Existe Deus lá no mundo perfeito, mas existe o ser humano aqui no mundo imperfeito. A teologia cristã, ela pega essa noção e incorpora essa noção a partir da Igreja Católica. E claro, os primeiros reformadores não conseguiram se libertar disso completamente. Mas nós adventistas entendemos um Deus que age na história. Esse Deus, ele tem um quartel-general chamado santuário. E ele atua diretamente no nosso mundo, porque o nosso mundo não é o nosso mundo. É o mundo de Deus. Quem criou esse mundo? É Deus. A única separação que existe entre nós e Deus, de acordo com a Bíblia, qual que é? É o pecado. Isaías 59, verso 1 e 2, diz que Deus não está surdo, o seu braço não está encolhido, mas é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Não é que existem duas esferas, duas realidades, dois mundos. Existe um mundo só. O que nos separa de Deus é o pecado. Uma outra coisa importante é que os evangélicos enxergam uma ruptura, uma descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. E quando você vai conversar com o evangélico, é difícil. Porque ele fala assim para você: não, você adventista está no Antigo Testamento. E os nossos irmãos evangélicos valorizam mais o Novo Testamento. Veja a diferença. Nós entendemos que a Bíblia é um contínuo. Antigo e Novo Testamento é a palavra de Deus.
Um e o outro se completam. Ambos são a palavra do nosso Deus. E por último, uma diferença que é mais clara, que você já conhece, a questão da alma. Muitos cristãos acreditam que a alma seja imortal. E eu me lembro que eu estava num evento da PUC, em Goiás, apresentando um trabalho, e havia ali uma doutora em filosofia, que estava no mesmo grupo de trabalho que eu. E eu apresentava sobre a visão adventista de saúde. E o conceito básico que eu trouxe ali, a princípio, das minhas considerações, foi a respeito do que é o ser humano na Bíblia. Na Bíblia, o ser humano, ele é a alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Por isso que Deus trata a você e a mim de forma integral. Ele nos enxerga assim. E depois que eu terminei a minha apresentação, falando sobre a mensagem de saúde e tudo mais, aquela mulher, de forma muito educada, muito acadêmica, mas ela questionou o seguinte. Olha para você ver como isso é forte na cabeça das pessoas. Ela disse, vocês adventistas, você está me dizendo que vocês adventistas, então, entendem que não existe uma alma dentro de nós? Mas todos os cristãos pensam assim. E se vocês não pensam assim, será que a gente pode considerar a igreja adventista uma igreja cristã? Que pergunta séria. Claro que eu tive a oportunidade de responder para ela, mas para muitas pessoas isso é loucura. Então, quando a gente percebe todos esses pontos de partida diferentes, é claro que vão ter coisas que são coincidentes na mensagem de salvação, mas também muitas diferenças. Então, vamos ao modelo evangélico, que na verdade tem na sua base o sistema luterano. E a gente vai usar aqui o Livro de Concórdia. O Livro de Concórdia é um documento maduro da fé luterana. Ele representa não o estágio inicial, não aquilo que Lutero simplesmente escreveu, mas principalmente aquilo que, depois da morte dele, os teólogos luteranos em consenso discutiram, votaram, publicaram e que é seguido até hoje. Essa é uma das confissões cristãs mais influentes da história. E em muitos pontos, ela é digna de louvor. Há muitas coisas bonitas nela. Mas a gente vai ver que nem tudo que está ali dá para a gente concordar e dizer que pensa da mesma maneira. Por exemplo, nós já vimos aí, Lutero ele continua partindo dessa ideia de Platão, da existência onde Deus é um Deus atemporal. Então, quando Lutero fala de justificação, ele pensa na justificação, sabe do quê? Da alma. Um Deus atemporal que vive fora do tempo, atua na única parte do ser humano que também é temporal, que é, na concepção de Lutero, a alma. Então a justificação afeta o que do ser humano? A alma, simplesmente assim. Mas vamos ver a confissão. O Livro de Concórdia fala que a justificação é a principal doutrina cristã. Literalmente, a citação diz, o principal artigo de toda doutrina cristã. Mas após a justificação, quando Deus justifica o homem, surge um impulso no homem. Que impulso é esse? É o impulso de fazer aquilo que é bom, é o impulso de obedecer. O texto diz, depois que um homem é convertido e desse modo iluminado, e sua vontade é renovada, então ele deseja o que é bom na medida em que ele é renascido ou um novo homem, e se deleita na lei de Deus em seu interior. Interessante, né? O homem que é salvo, ele quer obedecer. Até aí, a gente concorda. Bonito isso. Agora, os luteranos escrevem que não se imagina fé sem obediência. Nós não poderíamos imaginar um tipo de fé nessa conexão que poderia coexistir e persistir conjuntamente com uma intenção ímpia para pecar. Alguém pode ser justificado, agora continuar justo aos olhos de Deus e continuar pecando. Não existe isso. E agir contrariamente à consciência. Não dá para fazer isso. Lutero mesmo, ele diz de uma forma assim bem direta que não dá para separar fé de obras. Ele diz, assim o Espírito Santo trabalha pela fé e, portanto, sem qualquer coerção, um homem é voluntário e desejoso de fazer o bem a qualquer um, servir a qualquer um, sofrer
qualquer coisa por amor a Deus e sua glória, que tem sido gracioso para ele. Portanto, é tão impossível separar obras da fé quanto separar calor e luz do fogo. Lutero gosta de dar exemplos assim que fiquem bem gravados na mente dos seus ouvintes e leitores. E essa imagem é muito legal. Ele diz que se você pegar o fogo, você não consegue separar calor e luz. Onde tem calor no fogo, tem luz. E da mesma maneira, é impossível separar fé e obras. As duas coisas vão andar juntinhas. E claro, não é tão simples, porque depois que nós nos tornamos cristãos, nós ganhamos uma natureza regenerada. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas essa não é a única natureza que nós, seres humanos, temos. Porque nós também temos uma outra natureza, a velha natureza. E mais uma vez o livro de Concórdia fala para a gente, pois o velho Adão, com um jumento indomável e obstinado, permanece uma parte deles, e deve ser coagido à obediência de Cristo. Não apenas pela instrução, admoestação, advertência e ameaça da lei, mas frequentemente por um rol de punições e misérias, até a carne de pecado ser retirada inteiramente e o homem ser completamente renovado quando? Na ressurreição. Então o texto está me dizendo que enquanto eu estou aqui nessa terra, eu vou ter lutas. Isso aí tem que ver com um processo que nós conhecemos bem, que é o processo de santificação. Eu sou salvo, mas não quer dizer que as coisas sejam perfeitas agora. Porque eu tenho que lutar, eu continuo lutando. A minha velha natureza, diz o texto, é como um jumento teimoso. Eu tenho que muitas vezes forçar as coisas, tenho que lutar contra essa natureza, se eu quero realmente vencer. Até agora, o que nós vimos nesse documento parece muito com o que eu e você, como adventistas, acreditamos. Deus nos salva de graça. Deus nos justifica, Deus nos dá livre perdão dos nossos pecados. Nós não podemos nos salvar, nós necessitamos de uma ação de Deus, uma ação gratuita. Você não se salva pelas suas obras, mas você se salva porque Deus, na sua infinita misericórdia, através da cruz, salvou você. Até agora, vimos diversos pontos em que tanto luteranos como adventistas poderiam concordar. Mas note agora, os luteranos eles têm um tríplice princípio. É Cristo, a graça e a fé. E eles, quando pensam nessas coisas, eles argumentam que a santificação não pode contribuir para a minha aceitação em relação a Deus. Por quê? Porque eu já fui aceito. A santificação é quase como que um mal necessário. Ela faz parte da salvação, mas ela não é o mais importante, não. O mais importante é a justificação. Quando eu fui justificado, eu recebi a salvação completa. E a graça para ser santificado. Perceba? A ênfase de Lutero e seus seguidores é a justificação. Se a gente quiser resumir de forma simples o que luteranos pensam sobre salvação, basicamente justificação é igual salvação. Na prática, é isso que acontece. Então, quando eu aceito a Cristo, eu estou salvo, eu sou aceito, eu tenho a garantia de que no último dia, eu estarei na presença de Deus completamente salvo. Veja que não há muito espaço nessa forma de pensar para a santificação. A ênfase não é a santificação. Além disso, não há muito espaço para você pensar e se preparar no julgamento. O livro de Concórdia fala muito pouco sobre o julgamento. Menciona, mas não enfatiza. Não fala nada de um julgamento antes da volta de Jesus. E também não fala de maneira específica como os salvos devem viver se preparando para esse julgamento. Em resumo, é isso. Agora vamos ver o que diz o modelo adventista. O modelo adventista está baseado numa compreensão. Existe uma chave para entender. E essa chave não é a cruz.
Não é a obra de Jesus morrendo em nosso lugar. Mas se você quiser entender a mensagem adventista, a chave que existe é o santuário. E eu leio um texto aqui que é um pouquinho maior, um texto de Ellen White, onde ela diz o seguinte: o mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa, senão palidamente, o interesse demonstrado nas cortes celestiais, quando os nomes inseridos nos livros da vida aparecem perante o juiz de toda a terra. Quantos aqui já tiveram que estar diante de um tribunal para responder um processo ou como testemunhas? Alguém já passou por essa experiência? Dá uma tensão, não dá? Você fica meio preocupado, ainda mais se você for o réu. Mas isso não é nada. Existe maior expectativa pelo julgamento que acontece lá no céu. E ela continua: o intercessor divino apresenta a petição para que sejam perdoadas as transgressões de todos os que venceram pela fé em seu sangue, a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico e coroados com ele como co-herdeiros do primeiro domínio. Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a raça humana, pensar a frustrar o plano divino na criação do homem, mas Cristo pede agora que este plano seja levado a efeito, como se o homem nunca tivesse caído. Pede para seu povo não somente perdão e justificação, amplos e completos, mas participação em sua glória e assento sobre o seu trono. Que coisa fantástica! Ellen White está dizendo da importância no processo da salvação para esse episódio que é o juízo investigativo, a intercessão realizada por Cristo. Isso quase de maneira bem secreta, julgamento aparece na teologia luterana, mas nunca dessa maneira como nós vimos agora. Existe um outro texto que também apareceu durante a lição, está citado no seu original na carta de Ellen White: o correto entendimento da missão no santuário celestial é o fundamento da nossa fé. Bom, então como Ellen White entende a salvação? Claro, ela fala também de justificação, igual Lutero falava. Ela diz que a alma arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele. E é a sua expiação e justiça. Justificação para Ellen White é salvação agora. Você não precisa esperar para ter salvação. Se você aceita o que Cristo fez, você já partilha, você já experimenta a salvação. Ela diz: ele morreu e ressurgiu para a justificação. E me salvará quando? Agora. Aceita o perdão que me prometeu. Então, quando você aceita o perdão de Cristo, você está justificado. Agora vem uma coisa muito importante. Se a gente lesse só isso aí, a gente diria que salvação é justificação. Mas salvação para Ellen White é um processo. Para a teologia adventista, salvação é um processo. Começa com a justificação. E, aliás, Ellen White não fala de justificação apenas agora, como recebimento de perdão. Ela dá um outro sentido, um sentido final. Ela diz o seguinte: nossos atos, nossas palavras, mesmo os nossos motivos secretos, embora esquecidos por nós, darão seu testemunho para fazer o quê? Justificar ou condenar. Ué, essa justificação que aparece aqui nesse texto não é a justificação que nós recebemos quando aceitamos o perdão dos pecados. É a justificação lá do último dia. Ellen White, então, está usando justificação em dois sentidos diferentes. E eu tentei resumir isso aqui nesse gráfico. Veja, existe justificação de uma perspectiva pessoal, subjetiva. Eu tenho a minha experiência com Deus. Eu aceitei o perdão dos pecados. Eu fui salvo, eu fui justificado. O que significa isso? Que agora eu possuo a salvação. A salvação de forma completa. Aquilo que Cristo alcançou por mim na cruz. Mas não é a única justificação, porque existe a justificação final, num sentido que a gente fala escatológico, que tem a ver com o final dos tempos. Olha só,
aqui Deus vai confirmar o seu julgamento, o seu veredito em favor de mim que eu fui salvo. Essa é a salvação final. E o problema do pecado, ele é resolvido no tribunal de Deus. Então eu estou falando de duas justificações. Uma que eu experimento agora e outra que eu vou experimentar quando Jesus terminar o seu julgamento. Agora, entre as duas justificações, existe uma parte muito importante, que vai juntar as duas coisas. Existe um conector, que é a santificação. Dentro da teologia adventista, a parte mais importante do processo da salvação chama-se santificação. Sabe por quê? Porque justificação é uma coisa que eu experimento quando eu aceito a Cristo, lá no passado. Glorificação é uma coisa que eu vou experimentar só quando Jesus voltar no futuro. A maior parte da minha experiência cristã, a maior parte da minha vida cristã, acontece quando? No presente. E é no presente que acontece a santificação. A dimensão presente da minha experiência com Deus chama-se santificação. Talvez um dos textos mais conhecidos de Ellen White sobre o assunto é esse, em que ela diz que a santificação não é a obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas dura quanto tempo? Uma vida inteira. A santificação é a obra de uma vida inteira. E ela diz mais, é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. E se alguém fosse perguntar assim, mas por que a santificação demora tanto tempo? Ellen White explica. Não se pode corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter, por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Você percebe por que a santificação é algo tão completo? Porque envolve a sua vida inteira. E ela diz mais, é uma obra progressiva. Santificação é uma obra progressiva, os passos sucessivos são postos perante nós, nas palavras de Pedro. Aí ela cita aquele texto de Pedro, do comecinho de 2 Pedro, que fala que nós devemos acrescentar a nossa fé, a nossa perseverança, e vai dando características, o amor, a constância, a fidelidade, etc. Mas Ellen White também fala que a santificação ela é resultado, ela é fruto, produto da obediência. Ela diz que a santificação é obtida unicamente em obediência à vontade de Deus. Nós temos que aprender a cooperar com Deus. Veja, eu tenho uma filha de 2 anos. Ela não pode trocar a fralda dela sozinha. Ela não tem essa habilidade. Mas ela pode me ajudar, não atrapalhando, no momento em que eu estiver trocando a fralda dela. E é esse o grande trabalho de disciplina que a gente tem. Principalmente nos primeiros meses. Fazer com que a criança não se debata tanto, não se debruce tanto e acabe cooperando. Você e eu podemos também cooperar no plano da salvação. Olha o que Ellen White diz. Dia a dia, Deus atua para a santificação do ser humano, e o homem deve cooperar com ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Deve acrescentar graça a graça, e assim procedendo num plano de adição, somando virtudes, qualidades, esforço, Deus atua por ele num plano de multiplicação. Se você soma esforços, Deus os multiplica. E claro, Ellen White também fala que a santificação não tem nenhum efeito se você conhece a verdade como teoria. A alma não é santificada pela verdade que não é praticada. Jesus disse, santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. Então, se eu ler a Bíblia, eu vou ser santificado? Não, porque se eu não praticar aquela verdade, ela não vai ter efeito nenhum sobre mim. É como você ir ao médico, o médico prescrever uma receita, passar um tratamento baseado num certo medicamento e você não fazer uso daquele medicamento. Tem algum efeito a receita? Por mais que o diagnóstico seja certo, por mais que o receituário seja adequado, se você não fizer uso dele, não tem nenhum efeito.
Ellen White também fala da abrangência da santificação. A santificação bíblica tem que ver com o homem todo. É impossível as pessoas apreciarem as bênçãos da santificação, e aqui ela dá alguns exemplos, enquanto são egoístas e glutonas. Veja, isso é tão diferente, tão absurdo para a maior parte do pensamento cristão, que chega a ser gritante. Porque muitas pessoas pensariam, o que tem que ver a minha salvação com o que eu como? O que tem a salvação com o que eu visto? Eu não vou perder a minha salvação por causa de uma tatuagem, por causa de uma joia, por causa de um piercing. Porque para a maior parte dos evangélicos, como nós já vimos, salvação é justificação. Eu aceitei Jesus, estou salvo. Não tem consequências sobre o estilo de vida. Aqui não. Aqui tem. Aqui pesa. Porque é no meu estilo de vida que eu demonstro o meu relacionamento com Deus. É por meio da maneira como eu vivo, das escolhas que eu faço, que a graça de Deus se mostra atuante ou não. É por meio do meu comer, por meio da minha roupa, por meio dos meus hábitos, de entretenimento, nas minhas relações familiares, que a salvação é vista. Então salvação é tudo isso, o homem todo. E claro, falando um pouquinho sobre o caráter cristão, Ellen White fala que o ideal é a semelhança com Cristo. Nós não vamos conseguir ler todos os textos, mas se você me permitir resumi-los, basta dizer que Ellen White insiste bastante que o caráter cristão tem que se aproximar do caráter de Cristo. É claro, de acordo com ela, não é fácil essa aproximação. E ela insiste em dizer que é necessário muito combate, uma luta renhida contra o próprio eu. Ela também diz que essa obra, ela tem que ver com a cooperação, é cooperando com Cristo que o meu caráter, ele pode ser aperfeiçoado. A perfeição do caráter cristão depende inteiramente da graça e forças encontradas somente em Cristo. Ela diz mais que se eu tentar fazer essa obra sozinho, se eu tento aperfeiçoar o meu caráter sozinho, sabe o que é? Eu estou construindo a minha casa sobre a areia. Uma areia movediça, diz ela, pior ainda. Não dá para fazer a construção do seu caráter de forma perfeita, como Deus exige, baseado apenas em esforços pessoais, pelas obras. O caráter de Cristo, ele tem que cobrir o nosso. Ellen White coloca essas palavras na boca de Jesus. Se me confessardes diante dos homens, eu vos confessarei diante de Deus e dos santos anjos. Tendes de me servir de testemunhas na terra, condutos por onde a minha graça possa fluir para a cura do mundo. Assim serei vosso representante no céu. O Pai não vê vosso caráter defeituoso, mas vos olha revestidos da minha perfeição. Veja, ela fala também de alguns obreiros, falando da época dela, mas num contexto que pode se aplicar muito bem a nós hoje. Ela diz que existem alguma intriga entre obreiros que servem nas mesmas instituições. E ela diz isso, que a gente não pode ficar criticando porque entre nós, os obreiros, não existem homens perfeitos. Homens sem nenhum erro de caráter. Ela está dizendo aqui que perfeição de caráter absoluta é impossível. Mas, ao contrário disso, nós temos que, pelo menos, estar buscando a perfeição. Essa é a tensão do cristão. E ela também escreve contra as pessoas que, de forma arrogante, presunçosa, afirmam que já têm o caráter perfeito. Ela diz que aquele que tem contínuo senso da presença de Cristo não pode condescender com a confiança em si mesmo, nem com a justiça própria. Nenhum dos profetas ou apóstolos fez arrogantes proclamações de santidade. Quanto mais se aproximavam da perfeição de caráter, tanto menos se consideravam dignos e santos e justos. Aqueles, porém, que possuem o menor senso da perfeição de Jesus, aqueles cujos olhos são menos voltados para Ele, são os que têm as maiores pretensões de perfeição. Então, se eu me considero muito perfeito, é porque eu estou deixando de contemplar o modelo de perfeição que Deus exige. E esse modelo
é Jesus. Esse modelo é tão absoluto que diante dele eu não tenho perfeição nenhuma. É interessante, e eu vou ler um texto, tem vários textos que ela afirma isso nesse mesmo sentido, mas existe um texto que fala da própria experiência de Ellen White. O que ela sentia? Ela diz assim: desejo que o eu se oculte em Jesus, desejo que o eu seja crucificado. Não reivindico infabilidade ou mesmo perfeição de caráter. Do caráter cristão. Não estou isenta de erros e equívocos na minha vida. Quem está falando isso é Ellen White. Você pode dizer assim, mas ela era uma profeta. Uma mulher que dedicou 70 anos da sua vida servindo a Deus. E sabe como ela se sentia em relação a isso? Que ela não era perfeita. E ela diz assim: tivesse eu seguido o meu Salvador mais de perto, não teria que lamentar tanto a minha dessemelhança com a sua preciosa imagem. Nem Ellen White se sentia perfeita. E eu acho tão engraçado que alguns hoje, que fazem parte de um movimento chamado perfeccionista, acreditam que sejam perfeitos. Sem dúvida nenhuma são cristãos melhores do que Ellen White e melhores do que o apóstolo Paulo. Porque Paulo também disse essas palavras: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha aperfeiçoado. Paulo está dizendo, eu não sou perfeito. Mas também Paulo não se acomodava. Então eu não sou perfeito, eu vou viver do jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Olha o que Paulo diz: mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em essência, nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Essa é a essência da santificação. E claro, olha o que diz aí a citação: a contemplação de Cristo torna-se um processo que enobrece e purifica. A perfeição de caráter é o estímulo do cristão. Você tem que prosseguir nisso. Tem que buscar a perfeição. Contemplar a Cristo todo dia. Nunca vai ser perfeito de forma absoluta, mas tem que continuar crescendo. Se a gente pudesse resumir tudo isso, aqui está nesse gráfico: a causa, o fruto efetivo e a meta. A causa é a justificação. Deus me perdoou dos meus pecados lá no passado. A santificação é o fruto, é o estilo de vida. É a minha vida tentando se aproximar mais de Cristo. Santificação é Deus reproduzindo em mim o caráter imaculado de Jesus. E esse processo demora, porque eu sou tão diferente de Jesus que não é de uma hora para outra que Deus me transforma em alguém mais próximo ao seu Filho. Por isso que é um processo demorado. E claro, a meta, qual que é? A vida eterna. Aquilo que a gente chama de glorificação. Para isso, é necessário um total compromisso com Cristo. Sem esse compromisso, nós não podemos ser salvos. E eu queria encerrar, irmãos, apenas concluindo de forma bastante assertiva o seguinte: quando a gente pensa nos dois modelos, há consequências. Ideias têm consequências. No modelo evangélico, da forma como a gente vê hoje, existe pouco espaço para santificação na prática. Porque eu não preciso me preocupar com isso. Eu já estou salvo, eu já tenho a garantia de estar salvo. Aliás, nem o juízo eu tenho que me preocupar, porque eu já estou salvo mesmo, já sei o resultado. Então a minha vida não precisa mudar, já está garantida. E também abre-se o espaço para a ideia de que, quando a gente fala de salvação, isso é apenas experiência religiosa. Não afeta a minha vida como um todo. Por isso que você tem cristãos que no trabalho não pensam como cristãos, que na família não agem como cristãos, que assistem durante a semana programas de televisão ou filmes que são próprios para cristãos, porque na vida deles, cristianismo é algo para final de semana. A sua existência como um todo não é afetada pelo cristianismo. Ser cristão é apenas um departamento da sua vida. Não é o todo.
Agora, no modelo adventista, você tem outras consequências. É sumamente importante a santificação. Você não pode escapar dela. E aí vale o texto de Paulo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós levamos esse texto a ferro e fogo. Santificação é extremamente importante. Se não fosse, Ellen White não teria escrito um livro só com esse nome. Você já viu um livro de Ellen White chamado Justificação? Tem esse livro? Não tem. Tem o Caminho a Cristo que trata sobre a salvação. Mas você não tem um livro chamado Justificação. Mas você tem um livro chamado Santificação. Isso já diz alguma coisa. Além da santificação ser muito importante, ela dá a base para o estilo de vida cristão. Ah, Jesus olha só o meu coração, Ele não se importa com aquilo que eu sou. Sim, Ele olha o todo. Ele olha quem você é. Ele olha como você se veste. Ele olha o que você usa nas suas orelhas. Ele olha o que você assiste, porque tudo conta. Quer dizer então que Jesus não me aceita como eu sou? Sim, Ele te aceita porque Ele te ama. Mas Ele te ama tanto que Ele não pode permitir que você se perca continuando quem você é. Ele precisa transformar você. Ele te aceita, Ele te ama e Ele te transforma. O plano de Deus para a nossa vida é experimentar a salvação em cada área, é pensar, é falar, é viver como cristão. E eu encerro dizendo para você, hoje um Deus de amor quer desafiá-lo para que nesse dia você se torne mais semelhante a Jesus do que você foi ontem, do que você foi anteontem, e um pouco menos do que você será amanhã. Que Deus abençoe você e que ao experimentar da santificação a cada dia, você sinta realmente essa proximidade com o Senhor Jesus. Amém.